A cirurgia bariátrica na redução de riscos para o câncer. Esse é o tema do nosso TV Fusion de hoje. Aliás, no mês de conscientização e informação ao câncer de mama, todas as nossas lives do TV Fusion serão direcionadas à oncologia, obesidade e cirurgia bariátrica. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter o prazer de receber a nutricionista Gabriele Caracini para poder nos contar um pouquinho mais da relação do câncer com a obesidade e a cirurgia bariátrica e a alimentação no combate e também a preocupação da alimentação por conta do câncer. Existem alimentos que realmente podem trazer câncer para a nossa saúde e alimentos que às vezes podem ajudar a combater e a prevenção. Então é isso, pessoal. Hoje, no dia 5, sejam bem-vindos a mais um TV Fusion. E vamos chegando, deixa eu ver quem já está aqui ao vivo com a gente, quem está participando. Olha só, Larissa, Kellen. Ei, Larissa, Renata Rodrigues, Patrícia, doutora Carolina Ribeiro, a Nutri Maiara. Oi, Kátia, seja bem-vinda. Bárbara Fátima. Olha, Bolando Bolos, Cibele Braga, Adília Letícia. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E olha só lembrar vocês que se vocês tiverem perguntas no decorrer da live, é mais fácil pra gente aqui na caixinha de interrogação, tá bom? Essa live vai ficar salvo como todos os episódios do Fusion TV, que ficam salvos no nosso IGTV, que compensa você que ainda não conhece ir lá para poder dar uma olhadinha, porque tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo importante, com muito profissional legal, tá bom? Então deixa eu ver aqui onde está a nossa convidada, se ela já entrou. Não, ainda não. Hoje é a Gabriele Caracini, nutricionista. Outubro Rosa, meu povo lindo. Vamos ver aqui. Não, ela ainda não entrou. Vamos dar mais um tempinho. Outubro Rosa, mês de conscientização e informação do câncer de mama. Porém, como eu disse para quem está chegando agora, a Gabriele está aqui. Deixa eu ver. Gabriele, não chegou para mim o seu convite, viu? Deixa eu ver se eu consigo. Tem algumas versões do Instagram que não permite que envie o convite. Entrou! Ô, Gabi! Seja Olá, bem-vinda! boa Tudo noite. bem com você? Boa noite. Até Você enviei chegou a uma me mandar o mensagem. convite? Não, então, eu vi que você estava falando, ela não entrou, eu mandei uma mensaginha, tô aqui. Aí, eu não sei, É fui eu porque que realmente eu chamei. estou clicando aqui e não está aparecendo o seu convite para mim, por isso que eu falei, acho que ela não entrou ainda. Mas tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Eu quero agradecer o convite, agradecer a Bariatric Fusion, esse suplemento que eu tanto adoro, tanto prescrevo, porque eu adoro te Nossa, fala a verdade. agradecer pelo convite. É um prazer ter você aqui, principalmente agora, né? Outubro Rosa, eu estava falando para o pessoal que nesse mês todo os nossos conteúdos, o Fusion TV, vai ser relacionado à parte oncológica, né? Mas também à obesidade e à cirurgia bariátrica. E nada melhor do que a gente começar o mês com a nutricionista Gabriele Caracini para poder nos contar um pouquinho da relação da cirurgia bariátrica, né? Para poder diminuir os riscos do câncer. Né, Gabi? Vamos falar um pouquinho isso para o pessoal. Isso. A gente sabe que a obesidade, né, ela está diretamente ligada a diversos tipos de câncer. E quando a gente fala em obesidade, a gente fala também em cirurgia bariátrica, né? A gente sabe que a cirurgia bariátrica, ela é um tratamento da obesidade, né? Os mais eficazes, né, Gabi? Depois de outros tratamentos terem falhado, né? E a gente sabe que Uhum. existe a indicação da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade. Então, tem muito a ver essa relação aí, cirurgia bariátrica, obesidade.
Oi, desculpa, eu fui colocar o meu fone e acabou travando aqui a live, então não vou colocar fone. Tá dando church. Desculpa, eu te cortei. Você está falando da relação da cirurgia bariátrica. Isso, não, eu disse que a cirurgia bariátrica ela é um tratamento da obesidade, né? Depois de Uhum. todos os outros tratamentos já terem falhado, né? Medicamentos, atividade física, dieta, a gente sabe que a cirurgia ela é um dos mais eficazes tratamentos para tratar a obesidade. Então, nada mais legal do que a gente falar sobre isso nesse mês, né? De conscientização do câncer de mama, por exemplo. A gente falar sobre cirurgia bariátrica, obesidade e câncer, né? Exatamente, porque nós estamos falando de uma doença que não tem cura, né? Mas tem tratamentos, assim como nós já relatamos sobre a cirurgia bariátrica, 99% das pessoas que estão assistindo essa live são pacientes bariátricos, futuros pacientes bariátricos, profissionais bariátricos, né? Ou familiares de bariátricos. Então, nós estamos falando de uma doença que é inflamatória, né? E a inflamação, ela traz esse estado inflamatório do organismo, né, do obeso, traz aí doenças associadas, inclusive o risco de desenvolver outras doenças, assim como o câncer. Isso. Agora, em Outubro Rosa, nós estamos conscientizando sobre o câncer de mama, né? Eu acho que, de uma forma geral, nós vamos falar da doença, tá? Das duas doenças, obesidade, o câncer, tá bom? E os tratamentos. Nós estamos utilizando aqui como meio a cirurgia bariátrica, né? Mas o câncer de mama e a obesidade têm relação direta ou é qualquer tipo de câncer ou não? Não tem nada a ver? Não, tem a ver, sim. Como você estava falando anteriormente, né? A gente sabe que a obesidade, ela está ligada diretamente à inflamação. A gente sabe que um paciente obeso, ele é um paciente inflamado. Tá? Então, a gente sabe que não é a mesma inflamação clássica, é um tipo de inflamação. É uma inflamação crônica, é uma inflamação mais silenciosa, é uma inflamação que está relacionada ao excesso de alimentos. E quando essa inflamação crônica ela está associada também a aumento dos níveis de alguns hormônios, a resistência à insulina, a gente sabe que isso aumenta o crescimento de células tumorais, que consequentemente pode aparecer um tipo de câncer aí. E é o que acontece nesses pacientes, por exemplo, de câncer de mama, principalmente os pacientes pós-menopausa, que têm muita alteração hormonal, então eles podem vir a desenvolver, associado à sociedade, né, a obesidade, como a gente estava falando, que é uma inflamação, isso tudo pode gerar aí, pode promover o aparecimento de câncer de mama. Então, eles estão muito relacionados à obesidade, ao aparecimento do câncer de mama. Você citou aí desequilíbrios hormonais, né? Alguns desequilíbrios dos níveis não só de hormônios, mas de outros índices, né, que a gente relaciona à resistência insulínica, né, que é o aumento da produção de insulina ligado diretamente ao pâncreas, enfim. E isso pode trazer aumento de colesterol, triglicérides, enfim. Tudo isso a gente sabe que pode ser positivo aí para poder desenvolver diversas doenças, inclusive o câncer, como você relatou. Agora, a falta de nutrientes, por exemplo, né, de vitaminas e minerais, pode contribuir com isso na vida de um paciente bariátrico? Não entendi sua pergunta. Você quer dizer se a falta de nutrientes tem alguma de relação nutrientes com como vitaminas e minerais. Por exemplo, um paciente bariátrico que não faz a suplementação correta e não tem uma boa alimentação. Vamos entrar no método de alimentação mais para frente, tá? De alguns alimentos. Tá. Mas o paciente que ele não faz a suplementação correta, né? Ele não tá com os níveis ali de micronutrientes bons. A gente já sabe que existe o desequilíbrio hormonal que pode causar o câncer, como você falou. Tem os outros índices de alguns outros exames. Agora, a falta, por exemplo, de algumas vitaminas e de alguns minerais pode contribuir para isso? Pode piorar o prognóstico da pessoa, né? Pode piorar o prognóstico, mas não necessariamente que é um causador disso. Causador, entendi. Não é o causador, mas ele piora o prognóstico de uma pessoa que já tem aquele câncer instalado. Se essa pessoa é uma pessoa, por exemplo, um pós-operatório de cirurgia bariátrica, que já tem um câncer instalado, mas se ela também não se dedica ao consumo de polivitamínico e polimineral diariamente, isso pode trazer um andamento negativo aí para o tratamento.
Essa é a minha pergunta pelo seguinte, a gente sabe, por exemplo, a falta de vitamina B12 pode causar demência, né? Sim, sim, A falta de zinco pode causar certa deficiência, a sim. falta de ferro pode causar anemia, né? Então eu falei, como você citou aí que às vezes acontece um desequilíbrio hormonal e nos outros níveis, aí já veio correndo aqui, eu falei, será que às vezes a falta dessas vitaminas, que são essenciais na vida de qualquer pessoa, principalmente do bariátrico, né? Se isso pode contribuir para o aparecimento, né, do câncer em si. Eu costumo falar para os pacientes que os pacientes, quando fazem a cirurgia bariátrica, eles casam não só com a equipe multidisciplinar, mas eles casam também com polivitamínico e polimineral. Tem que ser para o resto da vida. Sim. Não adianta. Eles casam com a suplementação. Na verdade, assim, né, é um casamento que eu acho que tem que ter muita gratidão, né? Porque Sim. a gente não está tomando um remédio, porque a gente não está curando. Na verdade, é uma reserva de saúde, né? Eu costumo Então, falar, assim, você deixa de tomar aquele medicamento para diabetes, hipertensão, para isso, para aquilo. Você deixa de tomar aqueles dezenas de medicamentos e você vai trocar por polivitamínico e polimineral, né? exatamente. E tem que se dedicar a isso, porque muita gente no meio do tratamento aí se cansa, porque começa a perceber que tá tudo nos níveis normais, não precisa se preocupar e acaba desistindo de tomar, né? E eu sempre bato na tecla, não pode parar. Tem que ser para sempre. Teve uma seguidora que eu usei até um exemplo que foi muito engraçado com ela. Não é o seu caso, tá, Gabi? Não é para você essa pergunta, ok? Aí eu falei assim para ela: você é loira natural? Ela falou não. Eu falei: então, para você ficar loira com esse cabelo, qual que é o processo? Ah, eu vou no salão, eu tenho que descolorir. Aí depois que descolore, eu vou e coloco uma coloração, depois outra, e aí eu tenho que hidratar, aí depois faz escova. Eu falo, tá em casa, o que você tem que fazer? Ah, eu tenho que fazer isso, aquilo. Eu falei, maravilha. Aí eu usei um exemplo, se você for para a praia e não fizer esses cuidados, o que acontece com o seu cabelo? Fica verde. Eu falei, então tá bom, bariátrico sem a polivitamínico fica verde. E aí? Excelente. Aí ela morreu de rir, né? Então eu falei, olha, então é melhor a gente ter consciência de que no pacote é o mais simples de tudo, que é tomar o polivitamínico, né? Sim, Maravilha. exato. Ô, Gabi, só voltando aqui então para o nosso tema. E aí, com essa relação do que nós já falamos aqui, o risco, né, da obesidade com o câncer, propriamente dito, o câncer de mama, né? Muita gente relaciona o câncer de mama somente às mulheres, né? Mas existem muitos casos dos homens também, né? E existe um índice aí que, na obesidade sempre vai ser mais nas mulheres, ou hoje, como é que tá isso? Não, é mais nas mulheres mesmo. Mais nas mulheres. Existe câncer de mama nos homens, mas a gente sabe que quando a gente fala aí na relação obesidade e câncer, não só obesidade e câncer, o câncer de mama mesmo, a prevalência principal são nos homens, nas mulheres, perdão. Nas mulheres, né? Eu faço essa pergunta porque eu tinha 18 para 19 anos e um dia eu vi uma das primeiras campanhas que até um amigo meu, que é ator, lembra que tinha uma camiseta, eu acho que era um círculo, que os atores estavam fazendo, uma das primeiras campanhas, né? E aí faz o exame do toque. E aí eu vi ele fazendo. E eu resolvi fazer. E aí, quando eu coloquei a mão, eu encontrei um monte de nódulo no meu peitoral, aqui na lateral. E eu fiquei muito preocupado. E aí eu pedi para os meus pais marcarem um mastologista tal, para poder fazer um exame. Só que, graças a Deus, ali eram nódulos de gordura. Sim. Então, foi aí que eu tive a primeira. E aí eu optei em fazer a ginecomastia, né? Sim. Que aí eu retirei a glândula, enfim. Mas isso eu devia estar aí 40, 50 quilos acima do meu peso, né? Na verdade, sim, 17 anos, eu sou obeso desde os 8, né, anos de idade. Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Por isso que a gente fala, é uma inflamação crônica, né? Uma inflamação que vem se arrastando aí durante anos. Exato. Exatamente. Hoje a gente está no Brasil, não sei se tem alguma atualização, mas eu me lembro que em 2019 a obesidade no Brasil chegava a 41 milhões, é isso? Isso, é isso. Na verdade, confirma ainda esse número. Mais. Tá um pouquinho mais. A Organização Mundial de Saúde, ela estima que mais ou menos em 2025 nós teremos 2,3 bilhões de adultos com excesso de peso no mundo. Falando em mundo, né? Um dado mundial. E cerca de 700 milhões
de obesos adultos no mundo. E quando a gente fala em criança, esse número é 75 milhões de crianças obesas no mundo. Quando a gente fala a nível de Brasil, a gente pode falar que os adultos com excesso de peso, eles estão, a maior parte está na região sul e sudeste, tá? Então é cerca de 50%, um pouquinho mais de 50% dos adultos na região sul e sudeste, eles apresentam excesso de peso. Então os números ainda dessa época para cá não mudaram muita coisa, não. E se a gente colocar esse número que você colocou de obesidade infantil, nós temos aí que em 10 a 20 anos nós teremos uma população adulta, né, com sobrepeso e com muitas doenças associadas. Exatamente. E aí as pessoas que me questionam... desculpa. Não, perdão. Não, por favor. Não, eu ia falar, porque a obesidade, ela carrega consigo, né, diversas outras doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, a AVC, hipertensão, diabetes, problemas articulares. Então, a princípio, são crianças somente obesas, mas isso se arrasta durante muitos anos, isso vem se tornando aí um problema grave de saúde, né? Exatamente. Até em 2019, começo de 2020, eu estou desenvolvendo um projeto que mapeava exatamente a obesidade para poder chegar num projeto para cirurgia bariátrica. E todo mundo batia na tecla comigo que a gente deveria atacar diretamente os pacientes que estão na fila do SUS. E eu de cá rebatia, não, eu quero atacar a obesidade infantil. Porque atacando a obesidade infantil, pensando a longo prazo, nós estaremos achatando a curva não só da obesidade, mas como dos problemas cardíacos, da diabetes, da hipertensão, do AVC, dos problemas cardiovasculares e inclusive do câncer. Que não é nada mais do que a prevenção, né? Exatamente, reserva de saúde. Isso. Então, acho que a maior preocupação nesse momento seria, claro, hoje nós já temos informações maravilhosas, há mais do que 10 anos atrás, né, vamos colocar assim, né, desde estudos científicos, disponibilidade de artigos positivos sobre a cirurgia bariátrica, como os próprios profissionais, assim como você, que estão nas mídias todos os dias, nos trazendo informações relevantes e verdadeiras. Né? Porque há 10 anos atrás a gente pesquisava no Google, eu me assustava com as coisas que eu via sobre a cirurgia bariátrica. Então, imagina a gente falar sobre esse assunto, obesidade e câncer, há uns anos atrás, né? Exatamente. Bom, Gabi, conta um pouquinho pra gente aqui. Na sua parte em relação à alimentação, para você, quais são os pontos que mais causam câncer hoje nos pacientes obesos? Quando a gente fala em alimentos cancerígenos, né, a gente fala principalmente dos alimentos ultraprocessados, né, independente se o paciente é obeso ou não. Quando a gente fala em câncer, a gente fala dos alimentos ultraprocessados. Então, são diversos os alimentos ultraprocessados, a gente fala principalmente, existem os alimentos, por exemplo, as carnes ultraprocessadas, como, por exemplo, linguiça, salsicha, mortadela, salame e presunto. Os outros alimentos ultraprocessados também, como as bebidas açucaradas, os refrigerantes, margarina, biscoitos, doces, salgados, esses alimentos industrializados, prontos para uso, aqueles que a gente pega do freezer, joga no micro-ondas, está ali pronto para você comer sem adicionar nenhum tipo de tempero diferente, né, do que você preparar esses alimentos já prontos para o consumo. Esses são os principais alimentos que estão relacionados ao aparecimento de câncer, quando consumidos, lógico, a longo prazo. Você comeu uma vez ou outra, por exemplo, está a fim de comer um nuggets hoje. Hoje deu vontade, mas você come isso. Não precisa, já tem receita no Saúde no Fogão de nuggets saudável. Sem nenhum aditivo químico. Você come isso uma vez por mês? Não é isso que vai te causar. Agora, você, por exemplo, é uma pessoa que faz o consumo desses tipos de alimentos praticamente todos os dias, em uma das refeições, você come um tipo de alimento consome um tipo de alimento ultraprocessado, você está aumentando, sim, significativamente a chance de você desenvolver um câncer.
Exatamente. Eu falo muito com os meus seguidores que é o seguinte, a gente tem que mentalizar a nossa pirâmide ao contrário de antes da cirurgia bariátrica. Se antes a nossa base da pirâmide eram alimentos ultraprocessados, a base de, é mais rápido, então vem um nuggets, vem um hambúrguer que já vem embalado ali, ou Aham. a mortadela, o salame, o presunto, a salsicha, minha Nossa Senhora, chega até a arrepiar. Né? Margarina, então, ai, não posso nem ouvir falar nesse trem. Então, assim, se essa é a base da sua pirâmide, ou seja, o que sustenta, que faz parte, a maior parte do seu planejamento alimentar, você é uma pessoa que está em alto risco. A partir da cirurgia bariátrica, se você tem uma consciência nutricional, que a sua base são os alimentos mais naturalizados, onde você consegue pegar alimentos naturais, como, por exemplo, um frango, uma cebola, um alho, um cheiro verde, né? Ou mesmo assim, um pouquinho de farinha de trigo integral e fazer um nuggets, você está Sim, naturalizando a exato, sua alimentação, né? exato. Utilizar mais sucos ao invés de refrigerante, enfim. Quando você tem essa base, o seu organismo ele está trabalhando a favor do que é bom para o seu emagrecimento, para a sua saúde, para o seu intestino, né? Para o seu cabelo, para o seu coração, enfim. E aí, de vez em quando, se você quer comer uma fatia de presunto, porque a sua mãe colocou numa receita, ou te deu vontade de comer uma fatia de salame, alguma coisa assim, Aham. tudo bem. Ele não vai fazer tanta diferença, né? Na vida da Exatamente. pessoa. É o que a gente costuma falar para os pacientes, né? A gente opera, né? O cirurgião te opera, não opera a sua cabeça. Mas você tem que fazer aquele trabalho junto, lógico, com a sua nutricionista, com a sua psicóloga. Você tem que fazer aquele trabalho de conscientização de alimentação mais natural, uma alimentação mais saudável, porque senão, se mantiver os mesmos hábitos alimentares que tinha antes da cirurgia, volta tudo, não adianta nada, entendeu? Então, você precisa ter essa conscientização, mudar os hábitos alimentares, consumir alimentos mais saudáveis para tudo dar certo. E você conseguir aí se manter saudável durante muito tempo. E aí você pode comer o seu chocolate, tendo dumping ou não, de vez em quando. Aí você pode sair um pouquinho. Qual o problema? Comer uma pizza com a família, que não vai ter peso na consciência, seu organismo não vai sentir, não vai É, dar revertério, a não ser que você tenha um dumping muito forte, como eu, por exemplo. Né? mas você sabe o que eu falo? Eu falo assim, eu adoro quando tem dump. Adoro, Eu porque amo meu dump. Tem gente que me chama de louco. Eu amo meu dump. Meu dump é eu minha falo, tem, sirene, meu tem, ainda bem termômetro. que teve. Você sabe que o Pecado, dumping, falar isso. o meu dumping, ele me fez criar uma das coisas que mais me trouxe felicidade na minha vida, que foi o Ah, programa chamado Saúde no Fogão, que eu faço toda quarta-feira, ao vivo, que eu desenvolvo receitas saudáveis. Chama olha, Saúde no Fogão Cozinha Bariátrica. E a maior parte do tempo quem participa é a doutora Silvia Leite Faria, junto comigo, que é a minha nutricionista. A gente desenvolve as receitas. Então, assim, eu tenho muita gratidão pelo meu dumping, sabe? Porque sim, ele me fez exatamente selecionar o tipo de alimentação, ótimo. além da natural, que é a seleção natural que a cirurgia bariátrica traz pra gente, que é Sim, a sim, gente conhecer novos sabores, novo paladar, né? Então tem que saber aproveitar. isso. E falando um pouquinho sobre isso, existem diferença dos alimentos que podem causar câncer e os alimentos que alimentam, comidas que alimentam o câncer? Tem diferença ou é a mesma coisa? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, por exemplo, desses alimentos que alimentam o câncer, porque tem muitas inverdades sendo jogadas Boa. aí nas mídias sociais, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que a gente tem que saber é que tem que ter, não pode ser nem 8, nem 80. Nem 80. Muito bom Tem que isso. ter uma alimentação regrada. E eu Uhum. posso comer, como você falou assim, tem pessoas que falam assim, não posso comer tantas frutas por dia porque a fruta tem açúcar, açúcar alimenta o câncer e não sei o que lá. Não, não é dessa forma. A gente tem que pensar que fruta é saudável, tá? A gente precisa de fruta na nossa alimentação, mas tudo tem que ser meio termo, não pode ser nem 8 nem 80. Eu não posso, por exemplo, tirar certos alimentos da vida de uma pessoa, porque senão também eu posso levar essa pessoa a uma inanição, uma desnutrição, e a pessoa daí vai morrer de desnutrição. Não vai morrer E pelo mesmo câncer, porque a entendeu? fruta não é só feita de açúcar, a fruta tem fibras, a fruta E tem vitaminas, tem fibras, minerais, né? vitaminas, sais minerais.
mas tem gente, infelizmente, que acredita em muitos dessas notícias aí que vão jogando na mídia e que até culpam, no caso, frutas, como eu já ouvi isso jogando nas mídias sociais, que eu acho isso um absurdo a pessoa colocar um tipo de notícia dessas. Então, não é 8 nem 80. A gente tem que ter o meio termo, tem que consumir saudavelmente, tem que se alimentar saudavelmente. Não é sair comendo o tanto que você acha que tem que comer. É para isso que existe um nutricionista, para ele poder elaborar um planejamento alimentar para deixar de ser sua dieta e transformar na sua alimentação. Agora, tem esse 880, é muito bom você falar, Gabi. Eu tive um caso de uma paciente que ela falou assim para mim, que é minha seguidora, ela é paciente do mesmo médico que eu faço acompanhamento. E ela falou, eu não como mais fruta, mas o caso dela não é por conta disso, do câncer, nada não. Não como mais porque eu passo mal com fruta. Eu falei, mas vamos entender, mas por quê? Ela falou, eu falei, qual que é a sua fruta preferida? Ela, caqui. Eu falei, qual que é a sua frequência? Ela come 4 caqui todos os dias depois do almoço. Eu falei, bom, então bem-vindo ao dumping. Bem-vindo ao dumping, né, colega? Por que você não pode comer 2 vezes por semana, né? Falei, né? Brinquei com ela. 2 vezes por semana, por que que... E aí as pessoas fazem essa relação do açúcar, que eu como paciente, gente, gravem isso, aprendam como paciente. O açúcar é caloria vazia. A fruta tem a frutose, mas existem ali componentes associados, nutrientes associados, que é a fibra, que é a vitamina, que é mineral, que isso tudo em conjunto não vai deixar que aquela caloria vazia se transforme na gordura da barriguinha, né? Exato. Eu tenho pacientes, já recebi pacientes em consultório que, enfim, escutam esses absurdos por aí e começam a selecionar demais os alimentos, deixam consumir arroz. O que o arroz vai causar câncer? De jeito nenhum, entendeu? Você tem que consumir tudo moderadamente. A dieta tem que ser balanceada. Então, assim, não pode ficar excluindo os alimentos, porque daí você começa a desnutrir, você começa a perder peso demais, você acaba morrendo de desnutrição e não do câncer em si, entendeu? Eu costumo falar. Deixa eu só responder a Cláudia aqui, aí você pode até complementar, Gabriela. Ela está perguntando o que é o dumping. O dumping é assim, como o nosso estômago reduz muito, e no caso da bypass existe um desvio do intestino, como a gente não tem espaço para digestão, quando a gente come aquele trânsito do alimento, do pedacinho do estômago para o intestino, quando ele passa muito rápido, principalmente alimentos com açúcar, com gordura, com muita gordura e muito carboidrato, quando ele chega no intestino e começa a absorção, ali é tão rápido o negócio que começa a haver um desequilíbrio. A gente literalmente conversa com Deus, a gente tem tremor, a gente tem enjoo, a gente tem tontura, tem desmaio, tem sudorese, tem irritabilidade, tem ataque cardíaco. Aí você sobe, conversa com Deus, desce de novo, aí você vê Jesus, aí quando vê você volta. Tá? Mas em cada um responde de uma maneira, cada organismo é de um jeito. Exatamente. Não são todos os pacientes que têm, tá? Costumo falar que é um tiro no escuro, mas pela ciência feita, pela técnica que é feita, teoricamente todo mundo deveria apresentar. Mas é um tiro no escuro, não são todos que têm. Exatamente. Bom, quais são os alimentos top 10 para você que, pensando em câncer, a gente deveria completamente tirar da nossa geladeira, do nosso armário? São esses alimentos que eu falei agora para você. Que imaginei. Mim, eles são os top 10 mesmo, que são, em primeiro lugar, esses embutidos, né? Presunto, salsicha, linguiça, salame. E os alimentos industrializados de uma forma geral, como, por exemplo, as bebidas açucaradas, os refrigerantes. A gente não pode esquecer também de bebidas alcoólicas, tá? Boa, eu já ia perguntar. Também os biscoitos recheados, biscoitos tanto doce quanto salgados, a margarina, alimentos mesmo que eu acho que as pessoas têm que ter a consciência e tirar isso da vida e não consumir mais. Maravilha. Como eu disse, né? Não consumir mais uma daquelas, né? Uma vez ou outra não faz mal, né? Exatamente, pensar naquela pirâmide, né? Diário, em grandíssimas quantidades, isso é muito prejudicial para a saúde. Uma curiosidade. Existem realmente alimentos que podem combater o câncer? Então, existem, na verdade, alimentos que a gente fala que são anti-câncer, né? Uma vez a doença já instalada, são alimentos
que eles, digamos, eles vão reduzir o crescimento tumoral. Mas falar em cura, aí não dá pra gente falar. Tá, mas eles podem ajudar a proteger o organismo, seria Sim, isso? sim, exatamente. Eles ajudam, sim. Uma vez que você... eu disse uma vez, a doença já instalada, esses alimentos, eles desaceleram o crescimento tumoral. Mas uma vez que você não tem a doença, mas você quer desde jovem consumir alimentos, esses alimentos que a gente fala anticâncer, alho, gengibre, frutas vermelhas, esses alimentos, eles têm sim um efeito protetor. Eles ajudam lógico que existe todo um Um complexo. conjunto, né? É um conjunto. Você tem exposição do organismo, você tem hábitos alimentares, não. Você tem o sono, você tem prática de atividade física, você tem diversos outros fatores que Consumo podem... de água. A genética, consumo de água, tudo isso. Mas você pode ajudar, sim, a dar uma retardada ou até inibir aí, mas curar, dizer cura, não. Não, então tá bom. Não tirar a palavra cura, mas existem realmente os superalimentos, vamos dizer. Quando eu penso assim, digo superalimentos, para mim são alimentos naturais. Por exemplo, como você disse, algumas frutas A vermelhas, cúrcuma, por exemplo, gengibre, chia, não sei, alguma coisa assim. cúrcuma, gengibre, os polifenóis. A O gente que é sabe que polifenóis? são os compostos, os antioxidantes de alguns alimentos, principalmente, por exemplo, das frutas vermelhas. Por exemplo, falando também um pouquinho que a gente sabe, por exemplo, que o álcool, ele em excesso, a gente sabe que é prejudicial e pode vir a desenvolver, né, um câncer de esôfago, enfim. Só que a gente sabe, por exemplo, que uma tacinha de vinho tinto por dia, ela tem um efeito protetor, tem um efeito benéfico sobre a saúde, entendeu? Agora aí é você não ser nem 8 nem 80, é saber regular, entendeu? Então, Uhum. uva também é um bom alimento, tem um efeito protetor. Existem os Então, alimentos que são chamados anticâncer. é mesmo. É. Cita mais alguns pra gente, por favor, se você Então, conseguir digamos lembrar que assim de cabeça. o principal que eles falam que é o campeão é o alho, né? O O alho é um alho. bom alimento, que a gente fala que é anticâncer. O gengibre também é um excelente alimento. A cúrcuma, digamos que esses são os principais alimentos que a gente fala aí, que estão no top 10 aí dos anticâncer. Tá. Folhas verdes, essas coisas não têm relação com isso. Não, também são Também. alimentos anticâncer, também. Brócolis, também são alimentos anticâncer, sim. Ou seja, então a gente trabalhando no nosso planejamento alimentar com uma boa quantidade diária de alimentos chamados antioxidantes, seriam isso? Sim, Seria existem os esses? alimentos verdes, seriam alimentos antioxidantes também. Ah, é uma outra relação de alimentos Isso, é uma outra relação, exatamente. que também ajuda na prevenção e seria isso. Sim, sim, exatamente, exatamente. Tá. E aí, e a relação, tem os alimentos anticâncer, alimentos antioxidantes, né? E quais seriam os alimentos, então, não sei se tem a relação direta, porque a gente tem falado muito sobre o aumento da imunidade. A imunidade e o combate ao câncer está diretamente ligado também. Sim, é que quando a gente fala em imunidade, né, a gente não está falando só de alimentação. Não adianta você ter uma boa alimentação, você ter uma alimentação super rica em fibras, em frutas, vegetais, e não ter, por exemplo, outros tipos de hábitos que a gente sabe que estão diretamente ligados à imunidade, como, por exemplo, uma boa qualidade do seu sono, tá? Não adianta, Uhum. você precisa dormir bem, você precisa diminuir o estresse. O que seria isso? Você procurar fazer alguma atividade que seja prazerosa para você conseguir diminuir o seu estresse. Você praticar atividade física. Hoje, as novas recomendações são 300 minutos de atividade física por semana, ou seja, 1 horinha por dia, mais ou menos, aí por semana. Ou se você quiser dividir isso em 3 vezes por semana, você também pode. Mas a recomendação são de 300 minutos por semana. Então, boa alimentação, sono,
prática de atividade física, beber bastante água, tudo isso está ligado à imunidade, tá? Então, como eu disse, não adianta você se alimentar bem, só que você tem um péssimo sono. Você dorme 3 horas por dia, ou então você acorda diversas vezes por dia. No dia seguinte você acorda cansado. Tudo isso vai mexer com a sua microbiota intestinal, que vai mexer com a sua imunidade também. Então, é lógico, existem os alimentos que a gente fala, todos esses alimentos que eu falei, por exemplo, no caso, folhas, verduras, legumes, frutas, todos eles têm o seu componente, que a gente diz que está ligado à imunidade. Mas também você precisa manter aqueles bons hábitos de sono, enfim, atividade física, tudo isso que a gente já falou. E para o bariátrico, mais a suplementação, né, gente? Isso. Pelo amor de Deus, né? Mais a suplementação. Para quem não sabe do que a gente está falando, que página é essa que a gente está, né? Para quem está chegando agora, né? A gente está falando da Bariatric Fusion, que é o polivitamínico que foi feito para o organismo bariátrico, né? E aí, o que mais me chama atenção nele, que eu não canso de falar de jeito nenhum, Gabi, é o quanto eu sou apaixonado nessa tabela nutricional. Eu fico enlouquecido com essa tabela nutricional, porque eu adoro, todas as vezes que eu vejo um polivitamínico novo, eu faço comparação com a tabela, eu falo, não tem cabimento. Essa tabela, né? Fala um pouquinho para o pessoal sobre essa tabela, sobre os componentes. E o quanto é importante a gente ter, como paciente, a gente ter conhecimento para alguns, né? Depois eu quero até que você... Não é remédio, viu, Babis? Isso não é remédio. Remédio é para curar doença. Tá falando, eu preciso desse remédio. Isso aqui não é remédio. Isso aqui é reserva de saúde, tá? E sabe uma outra coisa muito bacana? E quem falou isso foi um paciente meu, até brigar com ele, é o Fabrício que falou. Fabrício, é polivitamínico e polimineral. Tô de olho em você, viu? Isso não é remédio. E sabe uma coisa muito bacana também que eu acho? Que é assim, muita gente fala assim pra mim, o que você toma pro cabelo? Qual que é a vitamina hair? Eu falo, a vitamina hair é essa aqui, ó. Você pega essas hair aí, tudo que tem nas hair tem aqui, tem muito mais. E aí eu falo pro pessoal da biodisponibilidade, né? Explica para eles o que é a biodisponibilidade, Gabi. Sim, exatamente. O Bariatric Fusion, por exemplo, ele não adianta nada você ter as vitaminas, elas precisam estar disponíveis da melhor forma para o seu organismo absorver. Falando de uma forma mais simples aí para vocês entenderem. Então, existe, por exemplo, citrato de cálcio, carbonato de cálcio, maleato de cálcio. Então, isso existe nos outros nutrientes também. Então, ele precisa estar na forma certa para o seu organismo, ou seja, para o seu organismo conseguir absorver. E o Bariatric Fusion, ele consegue... em toda a sua composição, ele consegue colocar as melhores formas dos nutrientes para você melhor absorver de acordo com aquela mudança que foi feita no seu trato gastrointestinal. Exatamente. E aí, que para as pessoas terem mais consciência ainda, por que ele foi feito para o bariátrico? Porque tem muito polivitamínico aí, que até é muito bom, mas é bom para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, que não fez a cirurgia bariátrica. Porque a gente não tem um pedacinho do estômago, né? É retirado um pedaço do nosso estômago, onde tem ali a maior parte da absorção dos micronutrientes. Por isso que a gente necessita do polivitamínico. E tem polivitamínico no mercado que necessita desse pedacinho do estômago para poder ser absorvido. Igualzinho os alimentos. E aí, o que acontece? Tá indo tudo pro teu cocô. Então, o Bariatric Fusion, eu costumo prescrever também, não só para pacientes de cirurgia bariátrica, mas, por exemplo, existem pacientes, no caso, pacientes oncológicos, tá? Oncológicos, sim, isso que eu ia falar. Eles, às vezes, por um tumor intestinal, por um tumor gástrico, que fizeram alguma cirurgia muito parecida com uma cirurgia bariátrica. Eles acabam necessitando, também tendo aquela mesma necessidade de um paciente pós-cirurgia bariátrica, e cabe muito bem esse suplemento também. E aí estão pedindo para lançar um sabor sortido, mas eu não abro mão do laranja, gente, porque além disso tudo que a Gabi falou, ainda parece uma balinha de açúcar. Não tem como. E essa aqui ainda é azedinha, que eu mais gosto. Alguns pacientes seus reclamam de enjoo, sabor muito doce. Sabor, você diz de suplementação? Não, de suplemento, alguma outra coisa, de suplemento? Alguém já reclamou para você? Não, de muito doce. Que sente enjoo?
Não, porque eu tenho não. muito seguidor que Sabor fala, diferente. ah, mas eu não consegui tomar essa porque eu achei muito doce, me deu enjoo. E aí eu falo para as pessoas, gente, eu amo de laranja porque ele é azedinho. E aí eu descobri que o sabor azedinho, mais azedinho, não dá enjoo. Ah, E eles conseguem. Então, se algum dos seus pacientes relatar isso, fala aham. para comprar o de laranja, que é o problema do Melhor paciente que está na dieta líquida para pastosa, que começa a mastigar isso daqui, o problema é querer comer o pote todo, viu, gente? Gabi, vamos voltar aqui então para o nosso tema. sabor. É o seguinte, conta um pouquinho para mim se existe ou não, né? É, alguns tipos de cânceres que estão relacionados à obesidade ou se são todos. Não, não são todos, mas são vários, Tá. né? A gente sabe, os estudos mostram que pelo menos 13 tipos de câncer estão associados à obesidade. Então, começando daqui de cima. Então, a gente sabe, por exemplo, que câncer de esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas, Pâncreas, que eu imaginei por causa da resistência insulínica, né? exatamente, pâncreas. Que mais? Quando a gente fala também em câncer de mama, principalmente nas mulheres pós-menopausa, câncer de intestino, principalmente cólon e reto, rins, endométrio, ovário, meningioma, tireoide, mieloma múltiplo, são pelo menos, no mínimo, esses 13 tipos de câncer que a gente sabe que estão associados à obesidade. E quando a gente fala em mulheres obesas e câncer, Uhum. a gente fala em câncer de mama. Quando a gente fala em homens obesos com câncer, a gente fala em câncer coloretal. Esses são os principais. E a Organização Mundial de Saúde, ela diz que 13 entre 100 tipos de câncer estão associados à obesidade ou ao excesso de peso. Tá? Então, por isso que o negócio aí é muito sério. A gente precisa trabalhar com prevenção também de obesidade para evitar aí esse futuro aí destinado aí a talvez desenvolver, né, um câncer pela obesidade. Olha só que interessante. Tipo, eu jurava que no homem estava relacionado ao câncer de próstata. Também, ele é um dos tipos de câncer também que está relacionado. Mas, quando a gente fala em homem, obesidade e câncer, é o câncer coloretal. Olha só, isso por conta da inflamação da gordura no organismo. Isso, exatamente. É o estado inflamatório mesmo. Não só por isso, mas também o consumo de alimentos ultraprocessados que piora esse estado inflamatório, né? Tá. Agora, só para a gente fechar esse quadro, o paciente obeso não está elegível para cirurgia bariátrica, ele não pensa em fazer cirurgia bariátrica, né? E qual seria a maior consciência de prevenção para o câncer para esse paciente obeso? Então, na verdade, quando a gente fala em prevenção, é um assunto, digamos assim, muito amplo, né? Quando a gente fala em prevenção, a gente está falando também em saúde pública, a gente está falando em campanhas, a gente está falando em educação, que já começa em casa, a educação alimentar, digamos, que já começa em casa. Então, em atividade física, por Uhum. exemplo, um incentivo à atividade física nas escolas, o incentivo à construção de instituições públicas com parques, com ciclovias, com, enfim, quadras onde as pessoas possam se movimentar, possam fazer um gasto energético para combater a obesidade. A gente fala, por exemplo, também falando em escolas, a gente fala evitar que nas escolas seja vendido alimentos ultraprocessados e seja vendido alimentos mais saudáveis, sucos naturais, frutas. A gente fala, por exemplo, em aleitamento materno. A gente fala, por exemplo, tudo isso falando em prevenção Uhum. né, em prevenção de obesidade. A gente fala também, por exemplo, como eu disse, na própria família mesmo, né, no próprio lar, você ter já o bom exemplo dos pais, já seguir uma vida saudável, saber selecionar os alimentos, saber deixar de lado alimentos
fast foods, alimentos industrializados, alimentos processados, e saber selecionar alimentos de verdade, que é arroz, que é feijão, que é uma carne magra, que é verduras, legumes. Então, quando a gente fala em prevenção, digamos que o assunto é muito mais amplo, né? Não, mas nesses exemplos que você deu, dá para poder fazer já na tela mental aqui exatamente o desenho, né? E se você exemplificou na prevenção da obesidade, prevenção do câncer na obesidade, você trouxe desde a obesidade infantil, a obesidade adulta até a terceira idade. Isso ainda levando em consideração do mapeamento, né, da genética. Por exemplo, eu tenho hereditário, né? Mapeamento hereditário, né? Se eu tenho câncer na família, se eu não tenho. E isso levar conhecimento aos profissionais. Mas o que ficou muito claro para mim foi o tripé de sustentação para poder fazer essa prevenção do câncer com a obesidade, que é a alimentação, atividade física, qualidade de sono e principalmente cuidado emocional. Porque quando a gente fala em educação de escola, parques, né, incentivo à atividade física, a gente está trabalhando exatamente o emocional da pessoa e se preparando ali para ter os hábitos mais saudáveis, seja na sociedade, seja dentro da escola ou seja dentro de casa. Incrível, Quando a Gabi. gente fala também em prevenção, que eu esqueci de falar e me lembrei agora, a gente também fala das mídias sociais, né? Saber Principalmente. Reflexo, né? que vai jogar nessas mídias sociais. Vou dar um exemplo aí básico, mas às vezes uma propaganda de uma bebida alcoólica sendo vinculada a um bem-estar, a um prazer, Uhum. a um corpo bonito. Então, também tem que ter essa consciência de que não tem nada a ver, não está ligado. Você consumir isso, consumir aquilo, alimentos não saudáveis que são vinculados a um bem-estar, a uma felicidade, a um corpo bonito também. Então, isso daí seria, quando a gente fala em prevenção de saúde, isso daí deveria ser abolido, digamos assim, nessas redes sociais, da mídia, digamos assim. Eu vejo que assim, se a gente conseguir, pelo menos uma pessoa por dia, levar uma consciência do que é prevenção, do que é o tratamento, de ter hábitos mais saudáveis, eu acho que automaticamente a gente vai construindo aí uma corrente positiva, né? Tanto com Exato. profissionais quanto dos pacientes que conseguiram mudar a vida, virar a chave e transformaram os hábitos nisso como algo que sem sofrimento, como algo que é a vida deles, assim como eu levo a minha e conheço milhares assim. Ótimo. Maravilhoso. Gabriele Caracini, eu amei o nosso bate-papo. Eu Amei que amei, mesmo, de obrigada pelo convite mais coração. uma vez. Amei mesmo. Espero que todos vocês que estejam ao vivo aqui com a gente, que estão assistindo essa live depois de salvo, também tenham amado. E aí eu quero que você deixe suas considerações finais, uma mensagem, se você quer falar mais algum ponto que você acha importante e relevante para as pessoas, fique à vontade. Estou vendo aqui que várias pessoas conhecidas estão entrando aqui na live. Em primeiro lugar, eu Que quero mandar um bom. beijo para todo mundo, um beijão para todo mundo. E eu quero dizer que esse assunto é muito sério, né? Quando a gente fala em Uhum. obesidade e câncer, a gente está falando de duas doenças distintas, mas duas doenças que se entrelaçam, né? E a gente tem Uhum. que saber selecionar os hábitos alimentares, selecionar os hábitos saudáveis na nossa vida, para a gente poder conseguir evitar esse desfecho ruim na nossa vida, né? Então, Exatamente. são doenças, digamos assim, que a gente consegue, se uma educação desde cedo, se uma conscientização desde cedo for instalada, a gente consegue mudar esse futuro. Então, todo mundo é possível, são medidas que não são caras, não são difíceis de ser seguidas, então são medidas que são fáceis, de fáceis adaptações. Então, seria interessante se todo mundo colocasse a mão na consciência e mudasse aí um pouquinho o estilo de vida, pensando num futuro, porque muitas vezes a gente começa assim, estou um pouquinho acima do peso, mas estou saudável. Mas se você deixar isso a longo prazo, esse peso acima, esse excesso de peso a longo prazo, lá no futuro você vai ver as consequências. O que essa obesidade vai acarretar consigo, entendeu? Então, seja o tratamento que for, sempre procure a ajuda de um profissional, um Perfeito. médico, um nutricionista, um psicólogo, um educador físico, mas esse acompanhamento em conjunto precisa ser feito para a gente decidir melhor as melhores estratégias para combater essas doenças.
Que perfeito, adorei, adorei tudo que você falou. E isso eu trago muito para minha vida, né? Porque tem 5 anos de operado e são quase 5 anos, né? 4 anos e pouco, que eu me tornei um comunicador da minha própria história, né? De todo o meu processo da obesidade e da cirurgia bariátrica. Eu tive aí um combo bem grande de doenças associadas, hipertensão, problemas cardíacos, diabetes, ah, esteatose hepática, hepatite medicamentosa, alcoolismo, depressão, problemas na coluna. Então, assim, depois da cirurgia bariátrica, eu me curei de tudo. Graças a Deus, nunca mais bebi, não tomo mais remédio, Graças não à preciso sua fazer força de cirurgia. vontade também, né? Exatamente. E Como eu aí, no disse, também começo de 2019, eu descobri um tumor na minha tireoide. E aí eu entrei em desespero, né? Eu pensei, poxa, depois de 28 anos sofrendo com obesidade, com as enfermidades físicas e emocionais que eu passei, depois de me curar, de ter a remissão dessas doenças, né, associadas, né, doenças metabólicas, de fazer acompanhamento emocional, me curei de uma depressão. Hoje, graças a Deus, não bebo mais, nunca mais tive vontade. E aí, para minha surpresa, 4 anos depois, eu descubro um tumor na tireoide. Mas aí eu fui, né, como sempre, né, aprofundar nesse tratamento, procurei profissionais e fui entender o que estava acontecendo. E aí eu descobri que, claro que eu vou ter que fazer acompanhamento, né, por muito tempo, mas que eu já estava com todo o protocolo de prevenção e cuidado, já estava fazendo desde quando eu fiz a cirurgia bariátrica. Que nada mais, nada menos do que você acabou de confirmar nessa hora que nós batemos esse papo aqui para trazer conscientização para as pessoas no mês que se fala muito sobre câncer de mama e nosso tema falando sobre a cirurgia bariátrica na prevenção dos riscos do câncer. Obrigado, Gabi. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui hoje. O prazer foi todo meu. Quero agradecer mais uma vez todos vocês que estiveram ao vivo aqui com a gente. Obrigado, Bariatric Fusion, também, por esse espaço, por essa oportunidade de estar toda terça-feira aqui às 8h30 da noite no nosso TV Fusion, sempre com profissional, trazendo sempre temas importantes para vocês e sempre com duas visões, do paciente e do profissional. E quero aproveitar para convidá-los também amanhã na minha página, Léo Andrade OF. Acontece às 8 horas da noite, ao vivo, o programa Saúde no Fogão Culinária Bariátrica, onde eu vou cozinhar ao vivo uma receita para vocês, que foi feita, elaborada, tá? Estudada e calculada por profissionais para você. E pode ter certeza. E, ó, tem muita coisa bacana. Vai lá depois, Gabi. Ó, tem nuggets, tem mousse, tem receita de Nutella saudável, zero açúcar. Semana passada eu fiz um bolo de baunilha, zero lactose, zero glúten, zero açúcar e fofinho. Delícia, delícia. Então eu deixo o convite aqui para vocês e amanhã às 8 horas da noite em ponto. Tá bom? Lá no meu Instagram, Léo Andrade OF. E nos vemos terça-feira que vem. Gabi, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe muito. Fique com Deus. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Bariatric Fusion. E um beijo a todos. Pessoal, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Lembrem-se sempre, não façam nada sozinhos, tá bom? Procurem sempre um profissional. Não esqueçam que o acompanhamento com a equipe multidisciplinar é para o resto da vida. Combinado? Um beijo para todos vocês. Um beijo para minha mãe, que esteve aqui online com a gente, ao vivo com a gente. Fiquem com Deus e até terça que vem no próximo TV Fusion. Tchau, Gabi. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.